Começando mais um programa, o melhor dessa terra, que tem uma semelhança com a canja de galinha que a tua avó fazia. Só faz bem, não faz mal. E nós, através da biologia, da natureza, nós promovemos a vida. E nós queremos que você tenha vida em abundância, que você coma o melhor dessa terra. Esta tem sido a tônica do nosso programa. E na oportunidade eu já estou te convidando para domingo, 19 horas, você assistir um culto conosco. É um culto maravilhoso, em 2 horas no máximo termina, você vai ser muito bem-vindo. E nós falamos de céus e terra, das coisas boas, promessas do Senhor, que só faz bem, como canja de galinha. Então eu queria que você atentasse para este tema que nós vamos falar hoje, que é inédito, que parece absurdo, que você nunca ouviu falar, nem eu na realidade, mas você vai me dar razão. Isso daqui é um corte transversal de um tronco de uma árvore, que nós chamamos bolacha, né? Uma bolacha de madeira. E você está observando aqui que tem uma parte marrom, mais centralizada, que os teus avós chamavam de cerne da madeira. E tem numa parte envoltória aqui, uma parte mais clara. E eu queria que a nossa vida fosse edificada através disso daqui, que você dificilmente vai acreditar em mim, mas você vai no professor Google e pergunta para ele se eu tenho razão ou não. Mas antes eu quero dizer que a palavra de Deus, ela tem promessas, ensinos e princípios maravilhosos. E através dele, a nossa vida é edificada se você segui-lo. E eu quero te convencer de algo que parece estranho. Eu acho às vezes que as árvores, elas representam uma igreja. Aliás, eu acho que uma árvore é como uma igreja. E como igreja, elas seguem mais os princípios de Deus do que as nossas igrejas de homo sapiens, de homens modernos, evoluídos, inteligentes, sábios. E olha, Jesus morreu na cruz por nós, por você, por mim, e não pelas árvores. Mas Deus fez os céus e a terra, inclusive as árvores. E me parece que as árvores, elas obedecem mais os princípios de Deus do que nós homens. Então eu volto a repetir que neste programa eu quero te convencer de algo absurdo, algo inédito. Quero dizer que as árvores são verdadeiras igrejas que seguem os princípios de Deus. E quero repetir, você que ligou agora, que isso daqui é o cerne de uma madeira, de um tronco cortado transversalmente. Isso daqui é a lateral, que é a parte mais clara. Em toda árvore é assim, tem a parte interna e a parte externa. Agora escute bem, você sabe, logicamente, aprendeu de criança, teu pai já te ensinou, que as raízes mandam água para o vegetal, mandam nutrientes. Por isso que o teu avô colocava nitrogênio, fósforo, potássio, adubo nas raízes para que fortalecesse a árvore toda. Então não é novidade dizer que as raízes são importantes e elas são fundamentais e que elas mandam nutrientes para as folhas. Mas observe, me parece, numa conjectura, conforme os jovens dizem, né, viajando na maionese, eu acho que tem um bate-papo, um acordo entre a raiz e as folhas e os troncos. Eu acho que a raiz falou assim, combinou algo muito interessante com as folhas. Ela disse assim, folhas, vocês não têm água, vocês não têm sais minerais, vocês não têm a seiva bruta, e eu tenho. E vocês têm a clorofila, vocês absorvem luz solar e fazem alimento, que eu não tenho clorofila. A raiz fala assim, eu não tenho o que você tem, e você tem o que eu não tenho. Então, de acordo com os princípios de Deus, de repartir com o próximo aquilo que nós temos, eu quero te fazer uma proposta. Eu mando água e sais minerais para você, que os cientistas, os botânicos chamam de seiva bruta. Você vai metabolizar isso com a clorofila que você tem e eu não tenho, num fenômeno biológico que os botânicos dizem de fotossíntese, porque você pega a luz solar, você pega a clorofila, você pega o CO2 que os mamíferos eliminam, né, o dióxido de carbono na respiração, para eles isso é inútil, aliás é tóxico, e para nós é útil. Então você pega essas 4 coisas, a clorofila,
a água e sais minerais que eu envio e você pega a luz solar e você faz alimentos. Só que nessa parceria nossa, de uns ajudando os outros, você me devolve a seiva elaborada. Senão eu morro. Eu não tenho fotossíntese, não sei fazer comida, você sabe. Então, querido telespectador desse programa nobre que só faz bem e não faz mal, voltando aqui, escute bem. Você olha por esse cerne aqui, você não vê um buraquinho. Aqui não tem um canudinho que você enxerga. Mas aqui nessa parte marrom, que o teu avô chamava de cerne, daqui sobem água das raízes para as folhas. Vou repetir. Parece que isso aqui é maciço, é duro, não tem buraco. Mas isso daqui, na árvore viva, sobe muitos litros de água por dia para as folhas. E essa água tem também sais minerais. Tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem manganês, tem iodo, tem cloro. Se você pegar a tabela periódica, todos aqueles elementos que tem na tabela periódica, a grande maioria deles sobem aqui pelo cerne, tem no solo. Então, as folhas vão receber isso aí. E o excesso de água, elas vão eliminar pelos estômatos. E você está vendo aí na sua tela, o nosso cinegrafista Vitor está colocando aí uma foto de um estômato. Estômato do grego, estômago significa boca. E significa que essas boquinhas se abrem para a água sair. E tem milhares de estômatos por centímetro quadrado na superfície de uma folha. Então, acredite ou não, tem árvores, a samaúma na Amazônia, por exemplo, ela evapora, ela perde por transpiração 1000 litros de água por dia. Sabe o que é 1000 litros? É uma caixa d'água de 100 metros, 100 metros, 100 metros cúbico. 1 metro cúbico de água por dia ou mais na samaúma. Um eucalipto, que você conhece, uma planta não é nossa, mas você conhece, ela perde mais de 200 litros de água por dia. E sabe por onde? Aqui pelo cerne. Subiu aqui pelo cerne. Você não vai acreditar, mas porque você não vê canudinho aqui, você não vê buraquinho. Você vai ver só no microscópio as fibras. Esses vasos aqui são chamados vasos lenhosos. Eu vou repetir aqui, no cerne são os vasos lenhosos que vai subir água e sais minerais. Agora a folha vai metabolizar isso. E numa parceria dessa igreja magnífica chamada árvore, ela vai repartir aquilo que ela tem sobejando, sobrando, com a raiz que não tem. Então, através dessa superfície externa, clara aqui, que nós chamamos de vasos liberianos, vai descer a seiva elaborada para as raízes. Então, repetindo, vasos lenhosos sobem água e sais minerais que nós chamamos de seiva bruta. A planta lá em cima metaboliza na fotossíntese, faz alimento, seiva elaborada, e a seiva elaborada vai descer pelos canudinhos que você não vê, mas tem aqui, chamado vasos liberianos. Está duvidando? Consulta teu professor de botânica ou Google e você vai ver que eu tenho razão. Eu estou te mostrando algo inédito, parceria entre raiz e folhas. Isso é maravilhoso. Agora eu vou te fazer uma pergunta interessante. Você já viu numa árvore uma folha recebendo mais água do que outra? Um galho com prioridades em relação ao outro? Você já viu alguma coisa relacionada com uma planta igual aos homens que fazem distinção entre o rico e o pobre? Entre um cidadão que chega com um carro Mercedes e outro chega com uma Brasília velha? Você já viu pessoas com discriminação racial entre o japonês e o negro e o branco e sei lá o que mais, né? Isso é comum? Não, não é comum. Mas existe na igreja dos homens. Agora, nessa igreja que eu estou chamando de árvore, e você está dando risada porque é um absurdo, eu sei que é um absurdo. Mas observe que a água que vai das raízes para cima é distribuída igualmente entre todas as folhas. Não tem um galho, uma ramificação, uma nervura da folha que recebe um pouco mais de água. Cada célula vai receber igualmente todos o mesmo volume de água. Se tem uma seca e de repente as raízes estão com dificuldade, todas as folhas igualmente vão receber menos água.
Não é semelhante à igreja dos homens, que tem diferença. Difícil o rico repartir com o pobre. Aqui, no vegetal, nessa igreja que, de uma forma simbólica, eu estou chamando de igreja, é repartido tudo igualzinho. Agora observe, nós temos igrejas na África e nós temos crises lá de tufões que passam. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Você tem colchão, eles não têm, eles dormem no chão. Você tem energia elétrica, eles não têm. Você bebe água gelada, você tem geladeira, eles bebem água morna. Você tem chuveiro, eles tomam banho de canequinha quando tomam. Eles bebem água do rio, eles não têm filtro, não têm civilização, não tem água encanada, não tem esgoto. Você vai no teu banheiro, você senta num vaso sanitário bonitinho. Lá não tem vaso sanitário. Então, o mundo ele é meio complicado. Agora, aqui no vegetal, em situações adversas, vamos imaginar que é uma época de seca. Começou a seca. Aliás, nós estamos no meio de junho, já não está chovendo mais. Então o solo está começando a aquecer. Então sabe o que está acontecendo nas raízes? Ela sempre absorveu a água do solo. Mas agora, presta bem atenção, agora corre o risco do solo absorver a água da raiz. É o inverso, é um processo chamado osmose. E então não pode acontecer isso, senão a planta morre. Então a raiz, ela solta, ela aborta os pelos pilíferos que absorvem a água e que pode perder água também nessas condições, e ela se reveste de uma cera chamada suberina, que vai impermeabilizar a raiz, para que o solo não puxe água de dentro da raiz. Mas ela dá um aviso para as folhas, escute bem. Numa linguagem de hormônios chamado auxinas, a raiz fala assim para as folhas: folhas, nós estamos em crise, está faltando água aqui embaixo e não tem como eu suprir a necessidade de água de vocês. Então é importante que vocês me ajudem a economizar água. Então, por favor, folhas, vocês murchem para que os estômatos fiquem para baixo e a transpiração, a economia de água seja maior. Então todas as folhas obedecem e elas fazem assim, que a tua mãe no jardim dela falou: minhas folhas estão murchas. Sabe por que está murcha? Porque faltou água lá embaixo. E a raiz dá uma ordem para a folha e a folha obedece, porque é uma igreja fiel aos princípios de sobrevivência, um ajudando ao outro. Então todas as folhas murcham. Mas, de repente, vamos supor que a seca continua e continua e continua, e nós estamos lá no Nordeste, no Ceará, sei lá, não na Amazônia, que lá não falta água, mas de repente numa situação inóspita, muita seca, a raiz dá uma ordem para as folhas, fala: folhas, a coisa está feia, nós temos que segurar o volume de água ainda maior. Então é necessário que vocês diminuam a quantidade de folhas. Nós estamos com muitas folhas perdendo água, então vai ter que ter o sacrifício de algumas. Querido, escute bem, e sabe o que acontece? De repente, parece que uma folha, eu sou voluntário, eu vou cair. E ela cai. A outra folha, eu também sou fiel à igreja chamada árvore. E ela cai. E a outra cai, e outra cai. E no conjunto chamado igreja árvore, vai ficar só realmente o necessário para sobreviver. Não tem desperdício. E você sabe que nos seres humanos tem desperdício. Quanta gente sobejando de alimento, etc., e que não valoriza. Eu que convivo na África fico bravo com uma criança que enche o prato, come metade e deixa o resto do prato. Você, pai, você tem que ensinar a tua criança a valorizar o alimento que come. O arroz e feijão que teu filho reclama, lá na África, é um banquete comer arroz e feijão. Porque eles não têm arroz e feijão, eles não têm o básico. E teu filho tem, e às vezes reclama. Então, voltando à árvore, as árvores talvez obedeçam mais aos princípios de Deus do que nós, seres humanos, como igreja. Eu falei do fluxo de seiva bruta, seiva elaborada. Eu falei da economia de água, mas eu queria te falar de um princípio de Deus que é fantástico também. Eu adoro
adoro não. Eu sou admirado, admirador desses fenômenos biológicos da planta. Você conhece um princípio que Deus falou em Gênesis para os homens: multiplicai, enchei a terra. E os seres humanos multiplicaram, nós enchemos a terra. Mas o tal do aborto, que é um crime, no Brasil está instalado oficialmente. Estimulam até o aborto. E tem nações que matam o feto com 7, 8 meses de idade dentro do ventre materno, aplicando uma injeção no coração do feto. Que vergonha para o Homo sapiens, que é o auge da evolução. O mamífero de cérebro maior, sábio, inteligente, que está dominando o espaço via satélite, inteligência artificial, comunicação. Quanta coisa boa o ser humano descobriu. Mas ainda tem o aborto. A multiplicação virou um trauma. Agora, voltando às nossas igrejas chamadas árvores, as plantas obedecem esse princípio da multiplicação de uma forma fantástica. Eu tenho aqui, por exemplo, eu colhi no meio do caminho aí, um cacho de mamona que você conhece bem. E tua avó falava assim: olha, o sol está tão forte, sol de instalar mamona. E você que é moderninho, você nem sabe que é isso, que conversa é essa. Acontece que quando o sol está forte, essa mamona, ela estala e ela joga a semente longe. Isso chama disseminação da semente. E essa disseminação é fantástica para que o ser vivo sobreviva. E tem 1000 maneiras que a planta usa para multiplicar de acordo com a ordem que Deus deu mais para os homens e não para as árvores. Mas as árvores seguem esse princípio obedecendo a essa ordem de Deus. Com certeza você já foi pescar, você foi no sítio, você andou no meio do mato e tua calça voltou cheia de carrapicho. E tem as mais variadas, tem o picão também, tem muito tipo de carrapicho. E você senta no teu quintal e você vai pegar o carrapicho e você vai jogar e você vai até falar às vezes um palavrão, erradamente, porque machucou teu dedo. Mas sabe o que você está fazendo? Você está disseminando a espécie do carrapicho. É aquela ordem de Deus, multiplicar e encher a terra. Então o carrapicho não está fazendo isso por maldade. Ele está usando um princípio de Deus de multiplicação que você está plantando ali no teu quintal o carrapicho. E assim a disseminação é fantástica, ela é maravilhosa. E não usa só a tua calça, ela usa o couro da vaca, ela usa a capivara, ela usa o veado, ela usa o passarinho. Com certeza, aqui depois o nosso cinegrafista Vitor vai filmar uns pés de mamão, no meio da floresta, muitos pés de mamão, com frutos bonitos. E eu não plantei, ninguém plantou. Mas é a disseminação, é a ordem de multiplicar e encher a terra. Os sabiás, o sanhaço, passarinhos, às vezes o morcego, às vezes o macaco, ele vai num pé de mamão, ele pega a fruta, ele pega a semente e ele vai esparramar a semente do mamão para tudo quanto é lado. O morcego é um disseminador do mamão, de outras plantas. Você já viu pé de goiaba plantado no meio do mato e ninguém plantou? É porque o sabiá foi lá, comeu, né? O sabiá, outros passarinhos, comem a goiaba, a semente já tem uma celulose que torna sem sofrimento nenhum pelo suco gástrico do intestino do passarinho. Ele vai defecar longe dali, às vezes 1, 2 quilômetros, não tem adubo, mas o próprio esterco das fezes do passarinho já inicia a germinação. Então a disseminação é fantástico. Nós temos aqui um brejo e este brejo é cheio de taboa. A taboa tem aquele pendão, ela solta aquele algodãozinho, vai longe, cai na água e a taboa vai nascer longe. Com certeza, perto da tua casa, tem um pé de paina, paineira, que dá aquela flor cor-de-rosa linda e que a tua avó fazia travesseiro de paina, que custava caro. Hoje ninguém faz mais, mas acontece que essa paineira, que ela fica branquinha quando o fruto abre, o vento bate nela, parece que aquele algodãozinho vai longe, cai no chão, 2, 3 quilômetros longe, e ela é umectante, ou seja, de noite ela absorve o sereno e no meio daquela espuminha branquinha tem uma sementinha da paineira.
E com a umidade, ela vai germinar ali. Isso chama de disseminação. Isso é uma obediência a Deus de multiplicar. E não tem aborto, como nos seres humanos. Há uma unidade nas plantas. E eu vou te falar algo agora que você vai duvidar. Algo inédito. Presta bem atenção. Eu vou falar para você que tem uma espécie de árvore que enxerga. Vou repetir, é isso que você ouviu. A árvore, a planta, não tem olho, não tem córnea, não tem nervo óptico, ela enxerga. E quem provou isso foi 2 cientistas, um chileno e um brasileiro aqui de Botucatu, que ganharam o prêmio Nobel. É uma espécie que tem no Chile, é uma trepadeira, que ela imita a planta do lado, por mimetismo, questão de sobrevivência. Mas ela imita tudo. Se a planta do lado tem espinhos, ela cria espinhos. Se a planta do lado tem nervura, ela cria nervura. Se a planta do lado tem o formato da folha diferente, ela fica igual. Ela mimetiza com a planta igual. Agora você pode dizer, mas como que ela sabe como que é a planta? Se alguém poderia falar assim, já que ela não tem olho, então deve ser um cheiro, um hormônio. Não, porque colocaram trepadeira de plástico, que não tem hormônio, não tem vida, não tem moléculas, e ela imitou a planta de plástico. Com certeza, pegaram uma trepadeira, colocaram num muro que tinha desenhado uma trepadeira. Ela imitou a trepadeira do muro. Pegaram fotografia de outras trepadeiras, colocaram do lado pôster e ela fez exatamente igual. Exatamente igual não, muito parecido. Ela muda tudo para ficar parecido com a folha vizinha. E eu te pergunto, como é que ela sabe o formato, a cor, o tamanho, a textura, o jeito da nervura, do caule, da folha, se ela não enxerga? Isso me deixa perplexo, não consigo entender, mas a conclusão que eu chego é essa que eu te falei. Plantas enxergam. Com certeza você já viu uma laranja murcha ou qualquer um outro fruto murcho. E você às vezes até reclama que a planta está murcha, mas o fruto não foi feito para você. O fruto foi feito para a igreja, chamado árvore, no nosso conceito novo aqui, moderno, né? Revolucionário. Porque o que aconteceu com a laranja murcha? Porque no tempo de sofrimento, teve seca, etc. Então aquilo é uma reserva nutritiva para a coletividade chamada Igreja Árvore. Então vai ser sugado daquele fruto que você reclama dele para os nutrientes da coletividade, do rebanho, chamado folha, caule, folha, flor, fruta, etc. Então faz parte desse princípio que nós estamos falando, que as árvores obedecem aos princípios de Deus, mais do que eu e você, igrejas do Senhor. No encerramento deste programa revolucionário, eu quero te convidar para domingo, 19 horas, você ir no nosso culto, falando sobre essas coisas maravilhosas que é de Deus, de vida eterna. Começa às 19 horas, é na 16 com a 07 e a MIR, Igreja Apostólica Ministério Resgate. Como nós iniciamos no programa, é como canja de galinha, só faz bem, não faz mal. E quero também que você assista agora um convite, uma proposta para você, pai, e o teu filho, vir aqui na Estância Canaã, nas férias de julho, que vai ter um negócio revolucionário, que vai transformar a vida do teu filho, a tua também, e que vai ser inesquecível o resto da vida. Assista aí um pedacinho. Meu amado pai, eu quero fazer uma proposta que é muito edificante para a tua família, para você, para o teu filho, e que inteligência artificial não faz. E as escolas modernas também não. E com certeza você, pai, está com um desejo muito forte de arrumar maneiras de tirar o teu filho da telinha, da mídia, da televisão, principalmente do celular. Então estou te convidando para as férias de julho, passa 3 dias aqui na Estância Canaã, com algo inédito, que ninguém ensina, que escola não ensina e que você vai encontrar aqui com facilidade. Teu filho vai aprender nesses 3 dias a ligar essa máquina, que é uma furadeira de pancada. Vai pôr uma tabuinha aqui e ele vai furar. E depois ele vai furar com uma furadeira dessa aqui, que é uma sem perigo nenhum, com toda a cautela. E ele vai também tirar essa broca aqui e vai colocar essa broca, que essa aqui é chamada broca chata e tem funções diferentes. Isso daqui é um nível que o pedreiro usa para saber o nível da parede. Então ele vai ver essa gotinha d'água aqui, ó,
e ele vai ficar animado. Nós vamos fazer ele nivelar um pedaço de tábua, uma mesa, e ele vai pôr calço, ele vai trabalhar nisso daqui. Ah, isso daqui é muito prático para a gente com um parafuso chamado parafuso Phillips. E teu filho vai botar o parafuso e vai botar o parafuso numa tábua molinha para facilitar. Ah, ele conhece a trena e ele não conhece isso daqui, que é chamado talha. Isso aqui é um mecanismo um sistema de força maravilhoso. Nós vamos pendurar esse gancho aqui numa árvore e através dessa corrente aqui, ó, ele vai puxar uma dessas correntes e ele vai levantar mais de 500 quilos e ele vai ficar assustado porque com pouca força na corrente, ele vai levantar um grande peso, vai levantar 10, 12 amigos sentados aí num banco enorme. E tem outro sistema de força também que não dá tempo para a gente falar aqui. Ah, com certeza na vida dele, ele vai ter que esticar alguma coisa, um varal, uma corda, um cabo de aço. E esse mecanismo aqui é muito fácil de você esticar qualquer coisa. E ele vai fazer esse exercício aqui. E nós temos diferentes tamanhos disso daqui. Ah, com certeza você, pai, conhece essa alicate de pressão, mas o teu filho talvez nunca tenha visto. E ele vai regular a alicate de pressão e ele vai apertar essa alicate de pressão em diferentes intensidades e ele vai ter uma base da funcionabilidade e a utilidade de uma chave, uma alicate de pressão. Uma ferramenta preciosa que é chamado sargento ou também chamado grampo, que ele aperta a tábua, aperta a ferramenta e o sargento, no exército ele aperta o soldado. Então chama sargento, teu filho vai ter aula prática com isso. E tem muitas outras coisas, né? Isso daqui, teu filho vai ver a diferença, a utilidade de uma chave de boca e uma chave L, né? Que tem suas falsidades, suas dimensões. Vai bater um prego, que talvez ele nunca tenha, ou faz muito tempo que não bate um prego, não sabe bater um prego. Se o prego entortar, ele vai aprender como desentortar também. Então, nós vamos mostrar assim, habilidades manuais que normalmente o mundo moderno não dá esse ensino. E ele precisa saber disso. Ele vai casar, ele vai ter filhos, e ele vai ter que esticar um varal um dia, ele vai ter que trocar uma lâmpada, ele vai ter que botar um bujão de gás. E eu pergunto, o teu filho, se tiver uma emergência aí, ele sabe trocar um gás? Aqui ele vai trocar um gás. Então, você deve trazê-lo aqui 3 dias, férias de julho, e olha, vai ser e nós vamos ter momentos de floresta, de fogueira, prosa ao redor da fogueira, de integração, comunhão, pai e filho, que você vai gostar muito, e o teu filho muito mais. São memórias que pro resto da vida ele vai lembrar, e aprendizagem que jamais ele vai esquecer. São ensinos básicos que ele vai relembrar o resto da vida. E o foco é realmente esse. Largar do celular, convívio maior, pai e filho, natureza, que faz tempo que não se valoriza a natureza. Nós vamos pisar na água do rio, vamos passar na floresta, no entardecer, à noite, quem sabe, fazer 2 trilhas, uma seca, outra molhada, e tudo isso pai e filho aprenderam. Tudo com ética, sem atropelar ninguém, sem ferir nada, e vai ser maravilhoso. E se você está interessado, tem um telefone nosso aqui, nós podemos te dar mais informações que não cabem nesse vídeo pequeno, informações longas. Aliás, já ficou longa. Então, se você quiser mais informações, passa um WhatsApp para nós e a gente responde. Obrigado pela tua audiência, Deus abençoe você e quem sabe no domingo, 19 horas, a gente encontra você em nosso culto, na IAMIR, Igreja Apostólica Ministério Resgate, às 19 horas, na 16 com a 07. Facinho de você achar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Obrigado por essa equipe da televisão maravilhosa, Vale TV, e você que nos assiste. Um beijo, tchau, tchau. Todo dia, 11h30, estaremos aqui até as 12 horas. Obrigado.